E aí, tudo bem? E vamos resolver um sudoku do New York Times, do nível difícil, do dia 6 de julho de 2026, e vamos começar agora. Vamos começar olhando o número 1. O número 1, eles apontam para essa direção, então tem um 1 bem aqui. Eles também não apontam mais para nenhum lugar, né? Então vamos para o número 2. O número 2 aponta para cá, mas não diz nada. Esse daqui também aponta para cá, mas não diz nada. Esse aponta para baixo, esse aqui também para baixo. Mas eles não dizem nada, né? Então, bora seguir para o número 3. Número 3 também só tem dois números 3 e, pelo que eu tô vendo aqui, eles não dizem nada. Ah, tá aqui. Esse 3, ele aponta aqui para cima. Opa! De tal forma que o 3 nesse bloco só pode ficar nessas três casas aqui, que eles apontam aqui para baixo, né? Junto com esse 3 que também aponta para cá e esse 3 que aponta para cá, o 3 aqui nesse bloco só pode ficar nessas duas posições. E é só isso que a gente tem para o 3. Vamos ver o número 4. O número 4, eles apontam aqui para baixo, junto com esse 4 apontando para cá. Então o 4 aqui fica só nessas duas casas. Já tem aqui o 3 e o 4, né? Se algum número limitar a essas três casas aqui, então vai formar um trio, né? Tem que ficar atento a isso já. Esses 4 apontam para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cima, então o 4 aqui fica nessas duas casas. Aqui em cima o 4 aponta para cá, esse aqui para cá, não vai me dizer nada. Esse aqui também não vai me dizer nada, esse aqui também não me diz nada, então tá bom pro 4. Vamos ver o número 5. Número 5 só tem esse número 5. Poxa, ele não vai dizer nada, né, pra gente? Não vai limitar nenhuma casa. Então, número 6. O número 6 aqui, ó, eles limitam o 6 nesse bloco apenas aqui, nessas duas casas. Esse 6 também apontando para cá não vai dizer nada. Esse aqui também não diz nada, nada e nada, né? Estamos com poucas dicas aqui, né? Vamos para o número 7. Tomara que o 7, 8 e 9 ajude alguma coisa. O 7 já indica que o 7 fica bem aqui. Eles apontam aqui para baixo e esse 7 aponta para cá. E finalmente vamos colocar um número, né? Nesse bloco o 7 só pode ficar nessa casa. Beleza. Eles apontam aqui para o lado. E esse 7 aponta para baixo, então o 7 aqui fica só nessa casa. Ele aponta aqui para cima e esse 7 aponta para cá, o 7 então fica nessa casa. Boa! Se 7 aponta para cá com esse 7 apontando para cá e esse 7 apontando para cima, o 7 fica nessas duas casas aqui. Mais alguma coisa para o 7? Não, então 8 agora. Esses 8 apontam para baixo, limitando o 8 somente nessas três casas. Esse 8 aponta para cá, com esse 8 apontando para cá, limita o 8 nessas duas casas, que faz com que ele aponte aqui para baixo, junto com esse 8. O 8 aqui fica limitado a essas duas casas. Esse 8 com esse 8 aqui limita o 8 nessas três casas, e sobra o número 8. Então, número 9 agora, o último número. O 9 eles apontam aqui para cima, e esse 9 aponta para cá, indicando que o 9 fica nessas duas casas. Esse 9 aponta para cá e esse 9 apontando para cá indica que o 9 fica nessas duas casas. Esse 9 apontando para cá com esse 9 apontando para cá, não vai dizer nada pra gente, né? Tem mais alguma coisa pro número 9? Não, então é isso, né? Poxa, só coloquei número 7 mesmo. Então, tem bastante poucos limites aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Depois de verificar as possibilidades de todos os números, a gente vai fazer uma análise de blocos, linhas ou colunas que tenham poucos candidatos. Por exemplo, esse bloco aqui ele tem 5 casas disponíveis, então a gente não vai fazer uma análise nele. Aqui tem 7 casas, aqui também tem 6 casas, então a gente não vai ver. Mas essa linha aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 candidatos. Podemos analisar aí para ver quais são os candidatos que podem colocar aqui. Quais são os números. O 3 e o 9 já faz, porque ele já está anotado aqui. Os outros números que estão faltando é o 1 e o 4, né? Tá. O 4 ele não pode ficar aqui. O 3 também não pode ficar aqui. Nem o 9 fica aqui. Pera aí. Aqui só pode ser o número 1, né? Não pode ser o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então aqui é o número 1. Beleza. Descobrimos o número 1 e ele apontando aqui para baixo. Tira o 1 daqui dessa casa. Ok? Mais alguma coisa para esse número 1 limitar? Não, né? Então, bora continuar. Então o número que está faltando é o 3
4 e 9. Aqui também não pode ser 4 e 9, então aqui tem que ser o 3 também. Tira esses 3 daqui. Então aqui é 4 e 9. O 9... os dois podem ficar nos dois lugares, então vamos colocar aqui um parzinho de 4 e 9. Esse 3 que eu coloquei vai me dizer alguma coisa que eu já não saiba? Não, né? Diz nada de novo. Então, beleza. Aqui, ó, ficou também 3 casas disponíveis, né? Bora ver quais são os números que cabem aqui. É o 2, o 6 e o 5. O 6 não pode ser aqui, então aqui só é o 6 e o 5, o 2 e o 5. E aqui pode ser qualquer um dos 3, né? O 2, 5 ou 6. Então vamos deixar anotado aí. Agora bora ver esse bloco aqui. Esse bloco aqui tem 5 casas, então a gente não analisa ele. Esse aqui também tem bastante casa. Aqui também tem bastante casa e não analisa. Por linha, aqui tem 6 possibilidades, aqui tem várias. Aqui também tem 5 possibilidades, então não tem nada. Aqui nesse bloco também, né, tem bastante possibilidade. Aqui também tem bastante possibilidade, aqui também. E por linha, aqui tem 5, aqui tem várias e aqui tem 4 possibilidades. Então bora ver essa linha aqui de baixo. Eu já vi que o 2, ó, ele não pode ser aqui nem aqui. Então o 2 aqui só pode ficar nessas duas casas. Beleza. Se aqui não pode ser o... Tá, os números que estão faltando aqui é o 2, o 4, o 5 e o 8. Tá, 2, 4, 5, 8. Aqui não pode ser o 8, então aqui é 2, 4 ou 5. Aqui não pode ser o 4, então é o 2, 5, 8. Aqui não pode ser nem o 2, nem o 5, nem o 4, então aqui só pode ser o 8. E aqui já não pode mais ser o 8, né? O 8 vai ter que ser aqui em cima. E o outro número que está faltando é o 2, 4 ou 5, não pode ser o 2, então aqui é o 4 ou 5. Beleza. O 8 não pode mais ser aqui, então nem aqui, né? Então o 8 só pode ficar nesse bloco, nessa posição desse bloco. Beleza, ele também aponta aqui para cima, né? Tira o 8 daqui e vamos ver o que esse 8 disse de novo para a gente. 8, 8, 8, nada que a gente já não saiba. 8, 8, 8, nada que a gente já não saiba. Tá. Então foi só colocar o número, né? Não disse nada de novo. Eu coloquei esse 7 também. Ele diz alguma coisa nova pra gente? Não. Eu verifico, né? Toda vez que eu coloco o número, se ele dá uma informação nova, né? Porque cada número que eu coloco, ele altera o sudoku. Então tem que fazer uma nova análise, né? Tá. Eu parei nessa linha. Bora ver se colunas tem algum... Tá aqui, ó. Coluna tem, né? Casas também com poucos números disponíveis. Aqui podem ser o 2, o 5 e o 9. Aqui não pode ser o 9, então o 2 e o 5 eu já anotei. Aqui não pode ser o 2, então é o 5 ou o 9. Opa. 9 aqui é o 5 ou 9. E aqui não pode ser o 2, né? Porque o 2 já está limitado para ser aqui embaixo. Então só pode ser o 5 ou 9. Tá, se aqui é 5 ou 9, aqui é 5 e 9. O 2, que não pode ser aqui nem aqui, só pode ser nesse lugar, aqui nesse bloco. Então tira o 2 daqui e faz com que aqui seja um parzinho de 5 e 6. E aqui é um parzinho de 5 e 9. Se aqui é um parzinho de 5 e 6, então tem um 5 apontando aqui para baixo, fazendo com que aqui não possa ser o 5, né? Se aqui não pode ser o 5, então aqui só pode ser o 2. Então tira esse 2 daqui também. Beleza. Aí forma um parzinho de 4 e 5, ok? Aqui eu tenho ainda várias possibilidades, aqui eu também tenho... Peraí, os números que eu coloquei, né? Falta analisar. Eu coloquei esse 2 aponta para cá, esse 2 aponta para cá, esse 2 aponta para cima. O 2 aqui só pode ficar nessas duas casas, que faz com que aqui seja um parzinho de 2 e 7. E foi só esse 2 que eu coloquei, né? Coloquei esse aqui também, ele aponta para cá, ele aponta para cá. O 2 só pode ficar nessa casa, que eles apontam para cá. O 2 só pode ficar nessa casa, então o 8 vai ter que ficar nessa casa aqui. O 2 também aponta aqui para baixo, fazendo com que o 2 aqui fique somente nessas duas casas aqui, ok? Esse aqui não diz nada. E tá, eu acabei colocando esse 8 também, ele diz alguma coisa nova pra gente. Diz que o 8 limita a essas duas casas aqui. Tudo bem? Junto com essas duas aqui que são os 8 que estão faltando. Tá, então vamos continuar, né? Aqui acabou sendo limitado a 4 casas, então vamos analisar aqui também. Os números que estão faltando é o 1, 5, 7 e 9. Aqui não pode ser o 7, então só é o 1, 5 ou 9. Opa, o 9 também não pode, então só é o 1 e o 5. Aqui não pode ser o 5, então é o 1, 7 e 9.
E aqui não pode ser o 5 e nem o 9, então é o 1 e o 7. Ok? Beleza, né? Então vamos continuar olhando aqui. Aqui também vai ter um quarteto, né? 1, 5, 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Não pode ser nem 1 nem o 4 aqui. Então aqui é o 3 ou 5. Aqui pode ser 1, 3, 4 ou 5, tanto faz. Então a gente não vai anotar nada aqui. E esse aqui eu queria anotar, né? Porque tem poucos candidatos. E eu acho que só pode ser 1 aqui também. Ó, porque não pode ser o 2. Não pode ser o 3 nem o 4. Não pode ser o 5, porque tem o 5 apontando aqui. Não pode ser o 6, que também está apontando. Nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então aqui só pode ser o 1. Beleza. Se aqui é o 1, então aqui vai ter que ser o 7. Aqui vai ter que ser o 9. Aqui vai ter que ser o 5. Aqui vai ter que ser o 1. Aqui vai ter que ser o 9. Aqui tira esse 1 e forma um trio de 3, 4 e 5. Beleza. Um que eu coloquei diz alguma coisa nova. Sim, que tem um apontando aqui. Eles apontam para cá também. Então um fica nessa casa. Opa, peraí que eu estou anotando errado. É assim. E assim, tira esse 1, anotação central. Aqui é um trio, né? Outro número que está faltando é o 5. Então é o 1, 8 e 5. Sabendo que aqui não pode ser 1. Aqui não pode ser nem o 5, nem o 8, né? Cadê o 8? O 8 aqui embaixo. Então aqui tem que ser o 1. Então, fim das contas, na verdade aqui é um parzinho de 5 e 8. Beleza. Esse 1 também aponta aqui para cima. Então, o 1 aqui nesse bloco fica somente nessas duas casas. Na verdade, só nessa casa aqui, né? Porque aqui já não pode ser 1. E aqui não pode ser 1 porque é um par. Então, esses 1s, eles na verdade mostram que o 1 aqui tem que ficar nessa casa. Que faz com que o 8 seja aqui. Aqui vai ter que ser o 5 e aqui vai ter que ser o 8. Ok. 8 que eu coloquei, fechou todos os 8. O 5 que eu coloquei vai apontar para cá e para cá. Aqui vai ter que ser o 5. Esse 1 que eu coloquei já fechou. Falta fechar aqui, né? Um fica nessa casa aqui. E o outro 1 fica nessa casa aqui. Pronto. Fechei todos os 1s também. Os números que estão faltando aqui nesse bloco é o 4, 9 e o 3. Aqui não pode ser nem o 4 nem o 9. Então aqui vai ter que ser o 3. Então aqui fica o 4 e o 9 como possibilidade. O que mais? Aqui é um parzinho de 5 e 6. Aqui ainda tem bastante possibilidade. Aqui também é um trio de 1, 2. É o 3, o 5 e o 6. 3, 5 e 6. Aqui não pode ser o 5. Então o 5 tem que ficar aqui. Ok. O que mais eu tenho aqui? Aqui tem um quarteto também. Bora ver esse trio primeiro, né? De 4, 9. E o outro número que está faltando é o 6. 4, 9 e 6. 4, 9 e 6. Aqui não pode ser nem o 4. E aqui não pode ser o 9. Beleza. Aqui também tem um trio de 3, 6 e o outro número que está faltando é o 9. Então é 3, 6 e 9. Aqui não pode ser o 6, aqui não pode ser o 3. Beleza. Aqui os números que estão faltando é o 2, 3, 7 e 9. Aqui não pode ser nem o 2 nem o 9, então é o 3 ou 7. Aqui não pode ser o 7 nem o 9, então é o 2 ou 3. Espera aí, também não pode ser o 3, então aqui só pode ser o 2. Confirma que aqui só pode ser o 2. Volta pra cá, pra cá, pra cá. Aqui só pode ser o 2. Não pode ser o 1, 2, é o 2. Tá. Então aqui é o 7, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 9. Aí esse número que eu fui colocando, né, esses parzinhos, agora eles caem tudinho, ó. Um atrás do outro. Porque já estava tudo conectado. Aqui é o 6, beleza. Aqui é o 2. Aqui o número que está faltando é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Tira esse 2 daqui. Opa, tira esse 2 daqui. Tira esse 3 daqui. Tira esse 9 daqui. Os números que estão faltando aqui. Bora ver primeiro aqui. 1, 2, 3, 4 é o 5 e o 6, tá bom? Aqui fala um par de 5 e 6. Aqui também tem um par, né, de 3 e 4. Ok. Aqui 4, 5, 6. 4, 5, 6. O outro número que está faltando é o 3. Então, beleza. Acabei colocando 4 números aqui. Mas deixa, já está no final mesmo. 1, 2 aqui está faltando é o 3. Não, 3 já tem. 4, 5 e o 9. Aí fechou aqui, né? Esse aqui não pode ser o 9, que é o 5. E tudo vai cair em cascata. Beleza? Cadê? Ah, tá. Sei que não ia cair. 5, 6,
Aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. Beleza, conseguimos terminar em menos de 15 minutos, 14 minutos e 52 segundos. Esse foi o nível difícil de hoje. Não teve momentos que empacou, mas, né, aquela análise inicial dos números, ela não deu tanta informação, então a gente vai ter que caçar esses candidatos que tinham poucos, né, em cada bloco. Assim foi formando os pares e, claro, né, faz a análise. Depois que acha o número, tem que ver o que ele muda no Sudoku, né, porque um número vai dar a dica do próximo número, beleza? Mas isso é a forma como eu faço. Me diga aí a forma como você faz. Conte nos comentários e se inscreva se quiser continuar acompanhando essa jornada no Sudoku. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!